Podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta, estou com Camila Pepe e hoje a gente vai falar sobre como o médico do futuro deve ser multidisciplinar. Lembrando que essa é a vertical de saúde da MIT Technology Review Brasil e semanalmente você pode acompanhar as nossas discussões sobre biotecnologia e inovação. A evolução tecnológica está redefinindo a medicina e transformando a forma como os profissionais de saúde diagnosticam e tratam doenças. Da telemedicina ao advento da inteligência artificial e desenvolvimento de dispositivos avançados, a inovação na saúde está exigindo que os médicos desenvolvam competências não ensinadas na universidade, como negócios, processos, tecnologia e análise de dados. A pesquisa Os Impactos da Tecnologia para uma Medicina que se Moderniza, que foi realizada pela Deloitte, com 228 médicos no Brasil entre 31 de março e 10 de maio de 2024, aponta que 2 entre as 4 principais mudanças necessárias para a carreira de saúde do futuro serão ligadas à inovação tecnológica. De acordo com o levantamento, 55% dos entrevistados defendem a capacitação em empreendedorismo e negócios, 50% desenvolvimento de habilidades para o trabalho em equipe, 44% competências relacionadas ao uso de dados e 43% treinamento em novas tecnologias. É necessário ponderar que 73% dos entrevistados atuam na região sudeste, em clínicas especializadas 31% e hospitais privados 21%. Os participantes destacaram quais tecnologias vão gerar maior impacto em seu trabalho. Segundo a pesquisa da Deloitte, a manipulação genética e as terapias celulares foram as mais citadas, junto com as tecnologias diagnósticas compostas por miniaturização de dispositivos, nanotecnologia e diagnósticos domiciliares. Camila, o que seria então esse médico inovador? Guilherme Rabelo, que é Head de Inovação do Instituto do Coração, o INCOR, avalia que o médico inovador é uma sucessão do médico pesquisador. Esse profissional pesquisa a transformação de processos, a incorporação de produtos e a melhora de modelos para agregar valor à inovação. Rabelo alerta que a mudança não pode vir só do indivíduo, mas sim de todo o ambiente. As empresas precisam olhar a inovação como um pilar de sustentação do negócio. Alessandra Menezes Morelli, que é CEO da TUMI, uma plataforma de monitoramento remoto de pacientes oncológicos, afirma que, na prática, a maior parte dos médicos que atua na área de inovação trabalha em paralelo com a rotina diária de atendimentos. Ela conta que são poucos os profissionais que se dedicam exclusivamente à tecnologia. A exceção é quem trabalha em alguma instituição de pesquisa ou ocupa algum cargo específico em inovação. O estudo da Deloitte destacou que capacitar médicos para esse mercado em ascensão é um desafio do mercado, mas a realidade está mudando a favor da inovação. Segundo Rabelo, a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo lançou uma disciplina optativa aberta em inovação. Desta forma, os estudantes de medicina aprendem em parceria com os alunos de diferentes cursos, como engenharia e marketing. A ideia é formar profissionais multidisciplinares com competências em tecnologia na área da saúde. Rabelo ainda diz que médicos já formados também podem trocar de área por meio de MBAs. Um artigo científico chamado The Next Generation of Evidence-Based Medicine, que foi publicado em janeiro de 2023 na Nature, ele aponta que os últimos 30 anos registraram grandes avanços na área científica, desde a melhor compreensão da fisiopatologia das doenças até o desenvolvimento de terapias que alteram o curso e os resultados das doenças em todas as áreas da medicina. Mas o texto destaca que o sucesso de futuras pesquisas clínicas depende da mudança na forma como elas são concebidas, conduzidas, monitoradas e adaptadas. Camila, o que seria então necessário para impulsionar os avanços clínicos e, consequentemente, melhorar a saúde? A pesquisa sugere estratégias inovadoras e projetos experimentais. O artigo conclui que os silos precisam ser quebrados, os padrões de cuidados e os ensaios clínicos são vistos atualmente a partir de diferentes espectros, mas o objetivo geral de ambos é melhorar os resultados de saúde. A Alessandra, CEO da TUMI, diz que não são só grandes pesquisas científicas que criam disrupção na área da saúde. A maioria das tecnologias de sucesso na área da saúde surge a partir do incremento de um produto ou serviço já existente. Segundo Rabelo, para que essas inovações cheguem aos pacientes por meio do Sistema Único de Saúde, é necessário que profissionais de inovação entendam que existe lentidão nos processos.
Rabelo conclui que muitas startups que tentam oferecer seus serviços falham porque não entendem que o sistema trabalha assim. Mas o SUS está se abrindo e entendendo que o Estado brasileiro precisa ter uma iniciativa de digitalização para transformar o relacionamento com os pacientes. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. E hoje o nosso convidado aqui no podcast é o Guilherme Rabelo, que é Head de Inovação do Instituto do Coração. Bem-vindo, Guilherme. Bom dia, bem-vindo a vocês também, Laura, Camila. Prazer estar com vocês mais uma vez nesse programa. Guilherme, a gente trouxe no artigo, a pesquisa da Deloitte, que traz que das 4 principais mudanças na carreira de saúde do futuro, elas são ligadas à inovação tecnológica, com o uso de dados e treinamento em novas tecnologias. E aí eu queria te perguntar como é que você enxerga o cenário atual para lidar com essas mudanças aqui, a gente pensando, por exemplo, na formação desses futuros profissionais, e também em quem já está no mercado. Olha, essa é uma boa questão, Laura, e talvez a pesquisa indica mesmo uma mudança na composição da educação das pessoas, não é? A gente, por muitas décadas, formava profissionais e a gente poderia até dizer, a gente direcionava a formação de profissionais contido em determinados conhecimentos. O médico tinha que ser somente áreas biológicas, os enfermeiros, os engenheiros extremamente técnicos, você tinha o pessoal da área de humanas, muito escrita, muito conhecimento relacionado a essa parte da troca da informação e por aí vai, Nós tínhamos esses profissionais que estavam contingenciados, em certos conhecimentos e hábitos de atuação. O que a gente nota hoje é que isso se tornou mais fluido, A gente precisa, na verdade, ter profissionais com uma formação multidisciplinar. Então, o engenheiro precisa conhecer um pouco mais de habilidades humanas, da inter-relação, precisa ter algum conhecimento também de saúde, para que ele possa, às vezes, ajudar ou colaborar na criação de soluções para a área médica, de tratamento. Você tem um médico hoje cada vez mais puxado pelo lado digital, ele interage mais com equipamentos, ele interage mais com sistemas de comunicação digital, com o paciente dentro de um ambiente hospitalar. E as pessoas que estão ensinando, elas estão cada vez mais dependentes da tecnologia, Professores hoje não têm mais só quadro negro e giz, Eles têm cada vez mais laptops, tablets, internet. Todas essas coisas mostram que a gente se tornou multidimensional na formação e na aplicação. Então, eu entendo sim que nós hoje estamos numa situação de convívio de gerações, que eu acho bem interessante, que têm formações tradicionais e estão tentando se atualizar, porque elas são forçadas a isso para se manterem no trabalho. E nós temos gerações novas que já chegam com esse modelo de formação um pouco mais contemporâneo, mas que ainda têm dificuldade de se encaixar em trabalhos velhos, trabalhos com tipos de desenho de atuação antiga. Então, e ele veio já multidimensional e você põe ele apenas numa única dimensão. Então, a gente está numa transição de geração. Perfeito, Guilherme. Você trouxe muito bem toda essa questão do profissional do futuro, E quando a gente pensa no médico do futuro, até para além de toda essa questão que você trouxe de estar sempre associado a uma nova tecnologia, como que você enxerga hoje esse médico do futuro? Você acha que ele vai estar sempre atrelado a essa questão de uma nova tecnologia envolvida? Ou até mesmo quais seriam as principais atribuições desse médico inovador do futuro? Pergunta difícil, viu, Camila, da gente saber como vai ser o médico do futuro, Eu costumo dizer assim, que o médico do futuro é meio o médico de Hollywood, Aquele que a gente pode fantasiar o que ele vai fazer, porque o futuro
está cada vez mais distante e incerto para a gente. Eu posso dizer que o médico do amanhã, aquele que está logo ali, ele é o médico que precisa ter esses hard skills e esses soft skills capazes de se comunicar com as tecnologias digitais, né? E isso significa que ele precisa lidar com tecnologias que são aumentativas da sua capacidade analítica e diagnóstica, ou seja, nós temos hoje vários aparelhos que estão aumentando a capacidade analítica do médico sobre as condições das doenças dos pacientes e diagnósticas porque consegue aprofundar uma compreensão que às vezes o ser humano sozinho era difícil, e a gente vê isso, por exemplo, no uso cada vez mais de inteligência artificial. A gente tem exames de diagnósticos, de imagens e tal, que apenas muito poucos especialistas conseguiam fazer leituras, diagnósticos precisos. E hoje, com essas ferramentas de inteligência artificial, um médico mais mediano, não mediano de qualidade, dizendo mediano de conhecimento, né? Ele consegue se ampliar e talvez aí melhorar a sua prática clínica. Então, acho que esse conhecimento e essa habilidade de lidar com essas tecnologias, ela se torna hoje uma realidade. Até se impõe sobre os médicos essa necessidade, porque você começa até a ficar meio excluído se você não sabe usar, não é? Eu quase que chamo que é a síndrome do taxista do guia de ruas, né? Ele ainda pode ser um bom taxista, ter uma boa prática, lembrar de tudo que é rua, mas na hora H, se ele tiver que parar o carro para abrir o mapa, esse taxista se perde, às vezes, por um motorista de Uber novo, que tem pouco tempo, mas é hábil em usar o Waze ou o Google Maps, né? Então, assim, essa é simplesmente uma realidade. A outra coisa que a gente nota é como você tem que formar os novos médicos, Camila, com essa visão já moderna, né? Porque ele, em 4 ou 5 anos, quando ele entra na faculdade, ele sairá um potencial residente e ele já sai digital porque ele já nasceu digital. Os médicos que estão entrando hoje na faculdade de medicina, os enfermeiros que estão entrando, todos eles já nasceram numa geração digital. Então, a gente precisa ajudá-los a incorporar isto cada vez mais rápido, de uma forma que represente posteriormente um profissional ainda mais capacitado a cuidar de um paciente de uma forma mais eficaz e efetiva. Essas ferramentas, essas tecnologias, elas não são substitutivas, elas são aumentativas, né? Em inglês tem muito essa expressão usando, augmented, né? Você amplia, né, a capacidade individual daquele indivíduo. Eu acho que isso seria o que a gente poderia dizer do profissional de saúde do amanhã. Ele precisa estar ampliado, aumentado nessa sua capacidade natural do aprendizado. Perfeito, acho que você até tocou num ponto que é importante, né? De que a gente chegou num momento hoje onde os médicos enxergam realmente essas ferramentas como aliadas, né? Até fazendo um paralelo com o que você trouxe do taxista, teve a fase da negação, né? Talvez do medo, um pouco do receio de como que isso iria, qual seria o rumo que isso iria tomar, mas hoje eu acho que todos já enxergam isso como aliados e já estão numa fase já mais evoluída de todo esse processo, né? Isso é bacana mesmo da gente observar. Agora, Guilherme, se a gente pensa no SUS, por exemplo, né, até com a sua experiência, como é que a gente pode garantir que esses profissionais inovadores, o que a gente já tem, né, de profissional que atua nessa área e também os que ainda vão se formar dentro desse contexto novo, como é que eles podem contribuir para a chegada, né, para que essas tecnologias, essas inovações cheguem no sistema como um todo? Até para que a gente, se a gente considera as barreiras desse processo, né, para que haja um engajamento, porque a gente sabe que é um processo lento quando a gente olha para o SUS. Assim, eu tenho hoje, Laura, revisto um pouco essa minha visão do SUS, sabe? A população em geral olha o SUS, aquele SUS mediano, que é o posto de atendimento, aonde vai, uma UBS, né? Um posto de, talvez, especialidades médicas, numa AMA, onde ela talvez tenha ali um segundo nível de atendimento, que são as coisas básicas, né, de manejo da saúde
do dia a dia. É claro que nesses lugares você levar tecnologia e ter profissionais que utilizem alta tecnologia leva um pouco mais de tempo. É natural. Até porque a gente tem ali o que a gente chamaria de atendimento muito mais básico, né? Você não tem ali exames muito complexos, você não tem intervenções médicas de alta complexidade, aonde geralmente a tecnologia está mais atrelada. Então, nós vamos ter etapas, ondas, né, que vão acontecer no SUS pelo tamanho dele, pela dispersão geográfica que nós temos que considerar que nós temos vários SUS dentro do mesmo SUS, como são vários Brasis dentro do mesmo Brasil, e nós temos também uma gama muito heterogênea de profissionais formados no SUS. É comparável ao que a gente chama da educação básica, né? Nós temos escolas de alto nível em grandes centros e nós temos escolas de menor qualidade, às vezes em áreas rurais, afastadas. Mas nós temos os exemplos, eu gosto de usar isso como uma citação, de estados que teoricamente se diriam estados menos ricos, aonde nós temos hoje alto índice de qualidade de educação infantil, né? Que você nota que são campeãs porque investiram na qualidade do professor e os alunos se desempenham melhor. E eles não estão nas principais capitais e nem nas mais ricas. Então, assim também, né, fazendo esse paralelo, é o SUS. A gente terá, sim, condição de trazer tecnologia, porque já estamos trazendo tecnologia de alta ponta para regiões remotas, usando como? A telemedicina. Esse já é um veículo que faz com que você encurte essa distância, digamos, de aprendizado, de introdução tecnológica e manejo tecnológico através da telemedicina. Então, regiões remotas no norte, nordeste, estão se conectando, né, por meio aí da telefonia celular, através da internet, de outros meios, com grandes centros, e os profissionais nas pontas têm conseguido ser auxiliados, por assim dizer, né, de uma forma colaborativa, com profissionais mais capacitados, talvez mais habilitados a usar certas tecnologias, no manejo do paciente que está remoto. E isso tem evitado muitas vezes, né, que em triagens, acompanhamentos, segmentos de follow-up, que a gente chama, né, de pacientes em tratamento, você tenha que fazer o paciente se deslocar, às vezes dezenas ou centenas de quilômetros, para exames simples. Então, eu vejo, né, que o SUS ele será um grande incorporador de metodologias híbridas de cuidado. Nós não vamos ter que ter tudo em todos os lugares, mas nós vamos ter que ter uma rede híbrida, aonde você tenha a somatória de diferentes profissionais, alguns com habilidade de manejo, outros com habilidade de diagnóstico, intervenção e utilização, mas que na somatória eles entregarão o melhor trabalho ao SUS e aos pacientes. E por isso o investimento, né, que o SUS tem que fazer não terá que ser para todos os lugares igual. Ele terá que ser de uma forma distribuída para que você possa ter aí sim quase como que uma malha aérea, né, que você tem de tráfego de cuidado, né? Você leva as coisas de forma tecnologicamente viável aonde o paciente precisa, ao ponto de hoje a gente ter coisas tão simples como o paciente podendo comprar um relógio inteligente, né, que faz várias medições e você deixa ele em casa, às vezes sendo assistido, né? Então, eu acho que nós vamos ter isso, Laura, uma progressão, e é claro que ao longo do tempo essas coisas elas vão se provando mais efetivas do que outras, né? Soluções às vezes mais inteligentes do que outras, e teremos aplicações diferentes do SUS, que você tem uma grande gama no hall de coisas do SUS que são disponibilizadas, você terá que ter maior indicação, como eu sempre falo, de prescrição tecnológica. Nós não damos remédio a todos igual.
né, você tem que ter um plano de cuidado. Nós também teremos que dar um plano de cuidado digital a essas pessoas. Alguns terão mais indicações tecnológicas para poderem manter-se saudáveis, né, ou estáveis, e outros usarão coisas mais simples, né, ou nem usarão, dependendo da situação. Então, isso vai ser muito importante do ponto de vista do prescritor. Por isso que nós temos Sim. que formar melhor os profissionais de saúde para saberem prescrever tecnologia. Sim, e eu acho que traz também um debate, Guilherme, que eu acho que é interessante, que não é só sobre a tecnologia de saúde, né? Não só sobre um medicamento ou uma nova forma de fazer uma determinada cirurgia, um novo procedimento. A gente fala também da gestão, da estruturação do sistema como um todo, né? E como esses profissionais, esses inovadores vão poder contribuir no sentido estrutural mesmo, né? Pensando em inovação em todos os aspectos, né? Em todas as áreas ali do SUS. Você vê hoje que tem muitos estudos, né? Eu acho que o próprio pessoal do MIT já produziu vários trabalhos nessa linha, né? Falando sobre a mudança populacional. Nós tivemos recentemente, aqui no Brasil, uma divulgação de como nas próximas décadas nós vamos ter uma mudança assim acentuada do nosso perfil populacional, o perfil envelhecido da população. Nascendo menos crianças, em 20, 30 anos, nós estaremos aí com uma quantidade de população mais velha do que mais jovem. Então, o que significa é que nós vamos ter um sistema pressionado, sistema de saúde, pressionado a lidar com mais doenças crônicas de uma pessoa mais envelhecida, e todos nós estamos rumando para isso, do que as doenças infantis e as doenças da juventude, né? Então, esse próprio fato social, que nenhum de nós controla, né? A gente sempre lida com isso demograficamente, vai levar a todos os operadores públicos e privados a precisarem repensar as suas linhas de cuidado. Porque eu vou estar lidando com pessoas com mais insuficiência cardíaca, pessoas que terão mais senescência óssea, que terão mais dificuldade motora, que terão talvez problemas neurológicos mais acentuados. Ou seja, esse perfil levará a gente a ter que compensar a extensão de vida e o envelhecimento para que a qualidade se mantenha usando artifícios tecnológicos aditivos, né? Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos esperar acontecer para a gente tentar pensar? Seria burrice, né? Nós temos que começar a ver hoje, né? E essas coisas elas se planejam e tal, para que quando essa pirâmide populacional já esteja com essa formatação nova, nós já tenhamos testado, nos tornados hábeis, e a gente tenha os mecanismos implantados para que essas coisas possam ser usadas com a inteligência humana e artificial adequadamente trabalhando. Agora, Guilherme, até pegando esse gancho que você está trazendo aqui de toda essa mudança do perfil da população como um todo, mostra também a importância de não só o profissional ter essa mudança de mindset que a gente vem conversando aqui, mas das empresas também terem essa mudança e esse olhar para a inovação. Como que você enxerga isso hoje? As empresas, elas já viraram essa chave e entendem a inovação como um pilar realmente de negócio, ou a gente ainda está aí numa fase de transição? O que está faltando para essa virada de chave aí de uma forma não só do profissional, mas das empresas como um todo? Olha, Camila, eu diria que a gente tem diferentes perfis de estágio de maturidade nas empresas, né? Muitas empresas que dependem de inovação, elas claro que tem avançado muito rapidamente na conscientização dos seus colaboradores. Então, estão fomentando que a equipe, né, da empresa tenha um pensamento inovador. E acho que esse é um aspecto de sobrevivência, tá, de grande parte das empresas, né, que precisam disso. As empresas que são replicadoras, copiadoras, elas não têm mentalidade inovadora, né? E essa é uma grande parcela. A maior parte não cria nada, copia. E tá tudo bem também, a gente sabe que isso faz parte, né? Você copiar modelos e tal, você gera mais opções, mas você não tem toda hora que inventar o iPhone, eu digo, né? Você vai melhorando aqui, melhorando ali, tem várias versões e tal. Então você aumenta a gama de
opções a partir de ideias inovadoras, né, de produtos inovadores e de pessoas inovadoras. Mas a gente tem que lembrar que com essa mudança social acelerando, muitas empresas que retardarem a mentalidade de inovação como estruturante, como sendo um pilar dela, ela tem a possibilidade de se tornar defasada e não conseguir alcançar a sua sobrevida por muito tempo. Porque copiar é uma coisa mais simples, né? Mas o nosso cliente está ficando mais esperto, né? A gente poderia dizer assim, o nosso cliente consegue hoje fazer uma distinção melhor, não só de marca, mas de qualidade de produto, né? E como a gente hoje consegue comprar coisas do mundo inteiro, você consegue trocar de fornecedor também muito rápido, né? Então, vocês, como mulheres, sabem que hoje você não precisa só comprar roupa na loja da esquina, né, ou do bairro. Vocês compram roupa globalmente e vem de vários lugares. E às vezes a preços mais acessíveis, coisas mais interessantes. Então, com isso, eu diria que ter um time de inovação na empresa hoje é tão essencial quanto você ter um bom time de vendas. O que vai mudar nisto é a característica dos gestores dessas empresas em eles permitirem que hajam mentes inovadoras, porque para muitos isso ainda é uma ameaça. Ter funcionários, colaboradores muito inovadores, às vezes é uma pedra no sapato de muito gestor antiquado. Então, a gente tem também, eu acho que um desafio, a gente poderia dizer não só geracional, mas eu acho um desafio de estilo de gestão para muitas empresas. E nos hospitais não são diferentes, nos ambientes clínicos. Nós temos muitas lideranças que são respeitadas, são professores, acadêmicos, com muitos anos de experiência, mas que são ainda detentores da metodologia da ficha. Ele ainda anota numa fichinha e põe ali dentro do envelopinho, enquanto que ele tem na frente dele, e ele não usa um computador, que ele não sabe manejar. Então, eu acho que esses tipos de contradições a gente vai notar que vão ser decisivos, por exemplo, em alguns atores, né, de mercado avançarem, se consolidarem, né, enquanto outros tradicionais perdem espaço e depois eles viram apenas história. Guilherme, eu queria agradecer sua participação aqui no podcast. A gente já falou, né, de Hospital do Futuro, falamos hoje de médico inovador. Acho que fica aí um convite para a gente falar de um episódio sobre gestão inovadora, né? Que a gente vê Opa! a importância desse pilar mesmo, né? Não só como uma salinha ali dentro das companhias, mas como uma cultura. Obrigada. Eu que agradeço a você, Laura, a você, Camila. Acho que todas essas coisas são partes hoje de uma mudança, efetivamente, nesse século XXI que a gente está vendo as coisas acelerarem as suas transformações, e elas têm que andar, igual numa orquestra, elas têm que andar em uníssono, né? São instrumentos diferentes que tocam em sincronia e, ao tocarem harmonicamente, faz música. Se a gente tocar essas coisas sem sintonia, elas fazem barulho. E é o que a gente nota muitas vezes, muito ruído na gestão, né? Porque a gente acaba não conseguindo orquestrar esse tipo de mudanças do indivíduo, digamos, das ferramentas ou dos instrumentos, com a gestão que faz ali a coordenação da maestria, né? Da condução do assunto. Então, são os três elementos, eu acho que a gente nota que precisam andar mão a mão, e eles serão, sim, elementos para o sucesso de qualquer empreendimento público, privado, na saúde, em outras áreas, e eles fazem parte hoje de grandes desafios, eu diria assim, da estratégia, né, da sobrevivência nossa tecnológica para frente. Então, agradeço muito aqui o espaço que vocês me deram gentilmente. E se você não segue a gente nas redes sociais, vai lá em @MIT Tech Review BR. Também não deixe de se inscrever no nosso canal. Semana que vem tem mais um episódio, eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. A maior publicação de tecnologia do mundo agora está no Brasil.